Perguntas de um operário letrado. Quem construiu Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis. Mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilónia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam os seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio só tinha palácios para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias. Sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? Quando a sua armada se afundou, Filipe de Espanha chorou. E ninguém mais? Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais a ganhou? Em cada página uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias. Quantas perguntas. Após a Revolução dos Escravos, em pleno período pós-revolucionário e num quadro de democratização do país, é fundado em dezembro de 1974, pela Junta Distrital de Setúbal, o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal. É neste contexto de mudança, liberdade, democracia e progresso social que em 1976, no país, é o primeiro espaço museológico a abrir as suas portas ao público. Já passaram 50 anos de existência, desde que, como cofundadora, Joaquina Soares assumiu a direção do museu. Hoje, já jubilada, conta-nos como foi uma jornada repleta de sonhos, desafios e esperanças num museu de histórias, com história. O Maertz é um museu jovem. Ele foi criado no papel pela antiga Junta Distrital de Setúbal, no dia 28 de dezembro de 1974. Nessa altura eu fui nomeada para diretora de um museu que na realidade ainda não existia e que eu tinha a função de construir a partir de um acervo muito reduzido, mas enfim, o desafio
era muito interessante, e quando se é tão jovem, nós acreditamos que somos capazes de mudar o mundo. A ideia era um pouco essa, obviamente, ir fazer um museu que contasse a história, que guardasse as memórias, os registros das comunidades humanas que viviam e que viveram desde o passado longínquo no distrito de Setúbal. Estamos a falar, obviamente, da Península de Setúbal e depois do Alentejo Litoral. Portanto, um enorme trabalho estava lançado. Neste processo de criação do MAEDS, há duas figuras incontornáveis, o Carlos Tavares da Silva, que continua comigo a trabalhar nestas áreas da museologia e da arqueologia e do património, e que a sua presença foi importantíssima na então Comissão Administrativa da Junta Distrital de Setúbal, organismo que criou o museu MAEDS. O Álvaro Henriques da Silva também merece aqui uma palavra. Foi um saudoso colaborador que no início também teve um papel importante no museu, tal como o pintor Lemaitre de Carvalho, a Luísa Ferrer Dias, o João Viegas, enfim, bons colaboradores que infelizmente o tempo já levou. O museu abriu ao público em 1976, depois de um ano de preparação, de trabalho de recolha de campo, de prospecção, porque o museu era de etnografia também. Então, enfim, fizemos nessa área um trabalho, enfim, não posso dizer exaustivo, mas focado em certos temas que nós queríamos representar aqui no museu: a pesca, as embarcações, a agricultura, a criação de gado, a silvicultura, com particular destaque para a resina, muito importante no distrito de Setúbal, sobretudo no concelho de Alcácer do Sal, e para a criação, já falei na criação de gado, e para a cortiça, também atividade muito importante na nossa região. Portanto, houve essa preocupação, mas porque também já tínhamos um acervo de arqueologia muito interessante na altura. Esse acervo estava com o Carlos Tavares da Silva, arqueólogo e responsável pela arqueologia da região por parte da Junta Nacional, acho que é assim, Junta Nacional de Educação, e esse acervo vai ser a nossa base, digamos, para pensar o museu. O MAEDS, desde o primeiro momento, foi pensado como um centro de investigação. Assumimos a investigação como o coração do museu. Sem investigação não se produz conhecimento, não se produz o novo. Era necessário produzir e divulgar, com base nas próprias potencialidades do território. Portanto, havia aqui também um conceito de cultura endógena muito forte. Por outro lado, também queríamos que as pessoas participassem ativamente no dia-a-dia do museu, na feitura, na sua feitura,
reorientação conforme os momentos, conforme as circunstâncias, dando resposta às necessidades da comunidade local e regional. Assim, desenvolvemos algumas alianças estratégicas. Na área de investigação, naturalmente, tivemos um forte aliado no grupo de trabalhos arqueológicos do Gabinete da Área de Sines, onde tanto eu como o Carlos Tavares da Silva já estávamos a trabalhar antes da criação do museu. E foi possível fazer escavações muito extensas em sítios arqueológicos de importância mundial, de importância europeia, como o sítio do Neolítico Antigo de Valpincelum, ou como as necrópolis da Idade do Bronze do Sudoeste da Península Ibérica, escavações em grande extensão, que implicaram financiamentos muito elevados e que foram em grande parte feitos em parceria com o Grupo de Trabalhos Arqueológicos do Gabinete da Área de Sines, numa altura em que este grupo tinha como chefe, digamos assim, o António Guterres, que é hoje, como se sabe, o presidente da ONU. Tivemos muita sorte em trabalhar com pessoas muito qualificadas, muito sensíveis, muito avançadas até para a sua época. Outro parceiro estratégico neste início do MAEDS foi, naturalmente, a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com o grupo, com a equipa liderada pelo professor Vítor Santos Gonçalves. E, de modo geral, também com colegas da Universidade, hoje da Universidade do Porto, enfim, estabelecemos elos e linhas de ação com várias universidades portuguesas e não só, e isso foi muito importante também para a afirmação do museu no meio académico. Depois havia, portanto, falei aqui da investigação e do papel central que sempre deteve até hoje na vida do MAEDS, e depois temos o lado da difusão cultural, da transformação, digamos, das linguagens mais académicas, dos conhecimentos mais restritos para o grande público. A transferência de conhecimento é essencial, porque, de facto, a cultura científica, a cultura humanista deve chegar à rua, deve chegar às pessoas, tem de chegar às pessoas. O museu tem um centro de investigação arqueológica, que não está neste edifício, está no edifício contíguo a este. Aliás, este edifício é do século XVIII, o Centro de Estudos Arqueológicos está no edifício do século XIX, mesmo, como eu disse, contíguo. As reservas estão dispersas por dois ou três edifícios, que são muito volumosas, muito extensas. E onde nós estamos agora, este espaço é fundamentalmente dedicado digamos, à interação com o público. Portanto, também é importante referir isto. Um museu não é só não é só o setor visível, não é? Um museu não pode ser, como algumas pessoas pensam, uma salinha ou várias salinhas onde estão assim uns objetos raros pendurados nas paredes. Quer dizer, isso é um conceito de museu antiquarista, enfim, muito arcaizante e que hoje não faz sentido nenhum. Um museu é um espaço oficinal, é um espaço de trabalho, é um espaço de ação.
Podemos ter núcleos museológicos. Núcleos museológicos são pequenos edifícios, pequenos espaços, não interessa, onde se apresenta uma exposição ou se recebem umas visitas. Mas esses núcleos museológicos têm que estar ligados a um museu, de facto, porque o museu não tem só a função de expor, o museu tem a função de, como eu disse, de recolher, de conservar, de estudar a herança cultural e material de uma população. Okay? Depois, tem que ter condições para conservar e para estudar, investigação, e tem que ter condições para mostrar, divulgar e devolver à sociedade aquilo que investiu, aquilo que a sociedade investiu na produção de conhecimento e na conservação da memória, atividades centrais de um museu. Portanto, nesta exposição, nós temos um setor de arqueologia e um setor de etnografia e ainda algumas salas dedicadas a exposições temporárias. As exposições temporárias em qualquer museu são muito importantes. Hoje todos os museus têm exposições temporárias, porque é uma forma de renovar o interesse pelo museu, de chamar a atenção dos públicos que vale a pena ir ao museu. E também é importante termos uma exposição, digamos, permanente. Este permanente é relativo, é um permanente que vai sendo atualizado, mas seja como for, as pessoas que nos visitam, agora neste momento temos muitos turistas, não imagina, temos os turistas em termos de número, já fazem, já não digo que fazem sombra, mas já se aproximam do nosso público escolar, o que é extraordinário, e temos níveis de visitas sei lá, de muitos milhares, largos milhares de visitantes ano, não é? Estamos a falar de um museu muito, muito visitado. Portanto, o Maedes, neste edifício aqui, da Avenida Elisa Todi, número 162, o edifício do século XVIII, muito bonito,
mas que está a precisar aqui de algumas intervenções qualificadoras. Tem a parte expositiva, onde estamos neste momento. Posso dizer que é uma área insuficiente para as coleções do museu, com muitos materiais, que só o que está exposto dava para o dobro ou o triplo do espaço. Mas, infelizmente, é o espaço que temos, são as condições que temos. Esperemos que num futuro não muito longínquo o museu se possa alargar substancialmente. Aliás, o museu completa 50 anos, está quase a completar 50 anos, em 28 de dezembro de 1974, digamos, o aniversário do MAEDS coincide com o aniversário da própria Revolução de Abril. Espero que os poderes instituídos deste país olhem para o MAEDS com o carinho, com a atenção devida, porque o MAEDS é o primeiro museu a ser aberto ao público, a ser feito, a ser erguido, a partir e no contexto da Revolução de Abril, ou seja, no contexto da democratização do país. O MAEDS, antes de mais, afirma-se como um museu de democratização do país, um museu democrático, um museu participado, onde toda a gente tem lugar, tem acesso, pode participar e pode fruir. Até este momento posso dizer que o museu tem entradas livres. Não há pagamento de bilhete. E temos já atravessado, enfim, momentos difíceis em que seria bom ter essa receita, mas tem-se mantido sempre este princípio básico de que o direito à fruição cultural é um direito consignado na Constituição Portuguesa e deve ser levado à prática. E é isso que fazemos. O MAEDS não envelhecerá enquanto mantiver em funcionamento, como verdadeiro órgão vivo que é, as funções de investigação, conservação e informação. O diálogo de proximidade, que fazem dele um lugar de memória e conhecimento, mas também de afetos, não dispensa o prosseguimento e aprofundamento da investigação científica, com integração em equipas de escala nacional e global. A instituição museológica contém em si, desde a sua longínqua herança helenística, o extraordinário potencial de produzir conhecimento que decididamente não é um exclusivo da universidade e que democrática e livremente o faculta às pessoas, quiçá como nenhuma outra instituição em ambiente de liberdade.